A Voz do Silêncio, Helena Blavatsky, Editora Pensamento. Prefácio. As páginas seguintes procedem do Livro dos Preceitos de Ouro, uma das obras que no Oriente se põe nas mãos dos estudantes místicos. O conhecimento desses preceitos é obrigatório naquela escola. Nota de rodapé: a escola do budismo esotérico. Retornando ao texto. Cujos ensinamentos são aceitos por muitos teosofistas. Assim, como sei de cor muitos deles, sua tradução me foi uma tarefa relativamente fácil. É bem sabido que na Índia, os métodos de desenvolvimento psíquico diferem segundo os gurus, instrutores ou mestres, não só porque pertencem a diferentes escolas de filosofia, de que existem 6, nota de rodapé, no hinduísmo. Retornando ao texto. Senão porque cada guru tem seu próprio sistema, que geralmente ele mantém muito secreto. Mas além dos Himalaias, o método não difere nas escolas esotéricas, a não ser que o guru seja um simples lama, apenas um pouco mais instruído do que aquele que ele ensina. A obra do qual traduzo, isto faz parte da mesma série de que se extraíram as instâncias do livro de Dzyan, em que se baseia a doutrina secreta. Ao livro dos Preceitos de Ouro se arroga a mesma origem da obra mística chamada Paramahansa, que, segundo nos diz a lenda de Nagarjuna, foi transmitida ao grande Arhat pelos Nagas ou serpentes. Na verdade, um dos nomes dados aos antigos iniciados. Todavia, suas máximas e ideias, conquanto nobres e originais, são a miúde encontradas sob diferentes formas em obras sânscritas, tais como o Naneshvari, esse magnífico tratado místico em que Krishna descreve a Arjuna em cintilantes cores a condição de um yogi plenamente iluminado, e ainda em certos Upanishads. Isso é muito natural, desde que a maioria dos maiores arhats, se não todos os primeiros seguidores de Gautama Buda, eram hindus e arianos, e não mongólicos, especialmente os que imigram para o Tibete. São muito numerosas as obras deixadas só por Aryasanga. Os preceitos originais estão gravados em lâminas finas e oblongas. As cópias estão muito frequentemente em discos. Estes discos ou lâminas são geralmente preservados nos altares dos templos anexos aos centros onde se acham estabelecidos as escolas chamadas contemplativas ou Mahayana, Yogacharya. Estão escritos de várias maneiras, às vezes em tibetano, mas a maioria em ideografias. A língua sacerdotal, Senzar, além de ter alfabeto próprio, pode ser traduzida em criptogramas, que têm mais de ideografias do que sílabas. Outro método, Lug em tibetano, é o emprego de números e cores, cada qual correspondendo a uma letra do alfabeto tibetano, 30 letras simples e 74 compostas, formando assim um alfabeto criptográfico completo. Quando se usam ideografias, há um método definido de ler o texto, pois em tal caso os símbolos e sinais usados na astrologia, isto é, os 12 animais do zodíaco e as 7 cores primárias, cada qual um trio de matizes, isto é, o claro, o primário e o escuro, correspondem às 33 letras do alfabeto simples para formar palavras e sentenças. Porque neste método, 5 elementos e as 7 cores propiciam um alfabeto inteiro, composto de 60 letras sagradas e 12 sinais. Um sinal colocado no princípio do texto determina se o leitor deverá soletrá-lo à maneira hindu. Em cada palavra é simplesmente uma adaptação sânscrita, ou à maneira chinesa de ler os ideógrafos. Todavia, a maneira mais fácil é a que permite o leitor não empregar nenhuma língua especial,
ou empregar qualquer língua que lhe apraza, pois os sinais e símbolos eram, como são os números ou algarismos árabes, propriedade comum e internacional entre os místicos iniciados e seus adeptos. A mesma peculiaridade é característica de uma das formas da escrita chinesa, a qual pode ser lida com igual facilidade por qualquer um que conheça os caracteres. Por exemplo, um japonês pode lê-la tão prontamente em sua própria língua como um chinês na sua. O livro dos preceitos de ouro, dos quais alguns são pré-budistas, enquanto outros pertencem a uma data posterior, contém cerca de 90 pequenos tratados diferentes. Destes, aprendi de cor 39 há anos. Para traduzir o resto, eu teria de recorrer a notas disseminadas por entre um número demasiado grande de papéis e apontamentos, colecionados durante os últimos 20 anos e nunca postos em ordem, para de algum modo facilitar a tarefa. E por outro lado, tampouco se poderia traduzir tudo isso, para dá-lo a um mundo demasiado egoísta e apegado aos objetos sensórios, para estar de alguma maneira preparado para receber devidamente uma ética tão exaltada. Pois, a não ser que um homem persevere seriamente no empenho de conhecer-se a si mesmo, jamais prestará prazerosamente ouvidos a conselhos de tal natureza. E contudo, essa ética enche volumes e mais volumes na literatura oriental, sobretudo nos Upanishads. Abre aspas, mata todo desejo de vida, fecha aspas, diz Krishna a Arjuna. Esse desejo se cinge ao corpo, o veículo do eu, não ao eu, que é, abre aspas, eterno e indestrutível, que não mata nem é morto. Fecha aspas, Katha Upanishad. Abre aspas, mata a sensação, fecha aspas, ensina Sutta Nipata. Abre aspas, olha por igual o prazer e a dor, o ganho e a perda, a vitória e a derrota. Fecha aspas, ainda, abre aspas, busca refúgio só no eterno. Fecha aspas. Destrói o sentimento de separatividade, repete Krishna por todas as formas. Abre aspas, a mente, manas, que segue os errantes sentidos torna a alma, Buddhi, tão desvalida quanto o barco que o vento desnorteia sobre as águas. Fecha aspas. Bhagavad Gita 2:67. Portanto, julgou-se preferível fazer uma seleção judiciosa apenas dos tratados que mais conviessem aos poucos e verdadeiros místicos na sociedade teosófica, e que seguramente correspondessem às suas necessidades. Somente esses poucos apreciarão as palavras de Krishna Christus, o Eu Superior. Abre aspas. Os sábios não se afligem nem pelos vivos, nem pelos mortos. Jamais deixei de existir, nem tu, nem estes condutores de homens. Nenhum de nós deixará jamais de existir no futuro. Bhagavad Gita 2:11 e 12. Nesta tradução fiz o máximo para conservar a poética beleza da língua e imaginação que caracterizam o original. Até que ponto este esforço foi bem sucedido, caberá ao leitor julgar. HPB.